Eu tenho uma preocupação com relação a o que acontece não só aqui na veterinária, mas eu diria que em vários locais e várias universidades federais, com relação à gestão de recursos, né? Um exemplo, algumas vezes são adquiridos equipamentos de alto valor, né? E mais de um equipamento, por exemplo, numa mesma unidade, ou enfim, 2, 3 equipamentos de duplicidade. E muitas vezes eles são subutilizados. Então eu gostaria de saber qual a opinião da Durgs a respeito disso, porque no meu entender isso fere um pouco o princípio de aplicação de recursos públicos, no sentido de que nós deveríamos ter um estudo e que fosse mais bem avaliado a real necessidade e como nós poderíamos utilizar o mesmo equipamento, ou seja, várias pessoas utilizando os mesmos recursos, o mesmo equipamento de alto custo. Nós poderíamos inclusive aumentar o número de equipamentos diferentes e contemplar um maior número de usuários. Então eu gostaria de saber o que a Durgs pensa a respeito disso e se não pode haver inclusive um comprometimento maior desses recursos, uma cobrança maior por parte da sociedade. Ana Paula, essa questão que tu levanta, e que eu sei que é uma grande preocupação tua, que tu tem sempre trazido, tem sempre levantado em várias oportunidades, ela é um assunto bastante sério. Veja que aqui no país nós temos uma realidade em que quem sustenta, quem financia a pesquisa são os órgãos públicos. E com isso, através de projetos de pesquisa, é que nós conseguimos comprar um ou outro aparelho. Nós não conseguimos aqui, é muito difícil, através de um projeto de pesquisa, montar um laboratório inteiro. Então o que acontece? Que nós, cada um de nós pesquisadores, nós ficamos sempre com falta de uma ou outra coisa. E aí entra aquela necessidade fundamental que é o compartilhamento. Essa necessidade ela tem que ser trabalhada, isso vai ser um assunto que nós vamos levantar um debate na nossa revista Diverso, para ver como funciona, como pode funcionar e como deve funcionar para que todos os pesquisadores saiam satisfeitos com os resultados que obtêm através de a utilização de um centro de pesquisa, de uma central de pesquisa adequada. Esse problema não é só nosso. Esse problema acontece não só na sua unidade, como acontece em outras unidades da URGS, da UFSPA e possivelmente outras unidades do país. Mas, felizmente, isso não é um problema comum a todos. Existem unidades que já amadureceram um comportamento de compartilhamento. E nesse compartilhamento, cada professor ele adquire um aparelho, ele compartilha esse aparelho através de uma central analítica onde o aparelho é colocado e todos conseguem então trabalhar e produzir adequadamente. É claro que nós temos que ver os percalços, as preocupações que causam no responsável de um aparelho a utilização comum. E é isso que talvez seja o responsável por restrições ou por bloqueios que o professor que adquiriu determinada peça tenha em relação à sua aquisição. Porém, tudo isso é resolvido através do diálogo, através do debate, através de uma posição madura e sem afrontamento. Quanto à sua segunda pergunta, ela é mais preocupante, que é a questão da existência de aparelhagem, de instrumental, ainda em caixas, sem ser sido ainda colocado em funcionamento. Esse é muito preocupante porque, em primeiro lugar, esses aparelhos vão se tornar obsoletos em termos de fornecer análises com resultados que não serão admitidos depois para publicações. Por outro lado, também, há problemas que podem causar o não funcionamento do aparelho na sua própria funcionalidade.
Então, essa é uma questão que nós temos que tratar junto aos nossos gestores, para que, tendo em vista que nós passamos por um período de bonança, onde nós podemos ampliar muito espaço físico, podemos adquirir muita coisa, e agora nós tivemos essa retenção de verba que vai nos obrigar a buscar alternativas. Então, essa é uma questão que nós temos que procurar as nossas reitorias, através dos nossos diretores, e procurar recursos assim, não necessariamente financeiro, mas de adequação dos espaços que nós dispomos, das condições que nós dispomos, para que esses aparelhos comecem a funcionar.